Olá, hoje é quarta-feira, 27 de abril de 2022. Eu sou Bruno Lupion e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Daniel Silveira é eleito vice-presidente da Comissão de Segurança da Câmara. Comissão da ONU conclui que Moro foi parcial nos processos contra Lula. Cientistas investigam um misterioso surto de hepatite em crianças. O deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, que na semana passada foi condenado à prisão e à perda do mandato pelo Supremo Tribunal Federal por ameaçar as instituições democráticas e foi perdoado no dia seguinte pelo presidente Jair Bolsonaro, foi eleito nesta quarta-feira para o cargo de vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Silveira é ex-policial militar e foi indicado para o posto pela base do governo. Ele venceu por unanimidade, pois não havia outro candidato ao cargo. Também nesta quarta, Silveira foi confirmado como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara, por onde passam todos os projetos de lei e responsável por analisar a viabilidade da cassação de mandatos parlamentares. A nomeação de Silveira para a Comissão de Constituição e Justiça foi criticada por deputados de oposição. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, divulgou um vídeo chamando a presença de Silveira no colegiado como um escárnio. O indulto concedido por Bolsonaro a Silveira será avaliado pelo plenário do Supremo, em data ainda não definida. O deputado chegou a ser preso em fevereiro e foi solto no mês seguinte, sob a condição de usar tornozeleira eletrônica, mas só aceitou instalar o equipamento sob pena de ter que pagar uma multa diária de R$15 mil. Há 10 dias, porém, sua tornozeleira está desligada. Ele afirma que seu julgamento foi político e que exerceu sua liberdade de expressão. O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. O órgão também decidiu que os direitos políticos de Lula foram violados em 2018, quando ele foi impedido de disputar as eleições. O posicionamento do Comitê da ONU vai na mesma direção da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que já havia concluído que Moro atuou de forma parcial no caso de Lula e anulou as condenações contra o petista. O processo na ONU foi aberto após uma representação apresentada em 2016 pelos advogados de Lula, que argumentaram que Moro havia violado o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em vigor no Brasil. A União Europeia iniciou oficialmente um procedimento legal contra a Hungria que pode levar ao congelamento de fundos do bloco para o país. É a primeira vez que a União Europeia utiliza o mecanismo de condicionalidade do Estado de Direito contra um país do bloco. Esse instrumento serve para punir países que estejam violando normas da União Europeia relacionadas a temas como erosão da independência judicial e de imprensa e corrupção. A Comissão Europeia está há vários anos em conflito com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, de perfil nacionalista de ultradireita e autoritário, que governa o país desde 2010 e foi o grande vencedor das eleições parlamentares no início de abril. Em 2018, a Hungria aprovou uma lei que pune aqueles que ajudam pessoas que buscam asilo, e no ano passado aprovou uma lei que discrimina membros da comunidade LGBTQ. Orbán também é um aliado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e disse que ficaria feliz em pagar pelo gás russo em rublos, como deseja o Kremlin, contrariando os demais países da União Europeia. Um tribunal de justiça em Mianmar condenou nesta quarta-feira a líder deposta por um golpe militar em 2021, Aung San Suu Kyi, a mais 5 anos de prisão por supostas práticas de corrupção. Analistas independentes classificaram as acusações como injustas e fabricadas, e apoiadores da ex-líder dizem que o objetivo seria afastá-la do poder. Ela já havia sido condenada a 6 anos de prisão em outros processos. Suu Kyi foi vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 1991 e deve permanecer em prisão domiciliar. Autoridades de saúde da União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido estão investigando um surto misterioso de hepatite em crianças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ao menos 169 casos foram detectados em 12 países até domingo. Pelo menos uma criança morreu e 17 precisaram de transplante de fígado. Casos de hepatite em crianças costumam ser raros, e as que contraíram a doença nesse surto não estão testando positivo para os vírus típicos da hepatite. William Irving, um professor de virologia da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, avalia que o surto pode estar relacionado a um tipo de adenovírus. Algumas das crianças que tiveram hepatite nesse surto testaram positivo para o adenovírus 41,
que provoca uma infecção comum em crianças pequenas, com sintomas como diarreia e vômito, mas não é associada à hepatite. A causa exata desse surto, porém, ainda está sendo investigada. Uma das hipóteses é que esse adenovírus esteja apresentando um comportamento incomum ou interagindo com outro fator que provoque a hepatite. Mas o surto também pode estar sendo causado por um novo agente infeccioso, uma toxina, um fator ambiental ou uma combinação de todas essas possibilidades. Alastair Sutcliffe, professor de pediatria geral da University College de Londres, destaca que as crianças que contraíram a doença não haviam sido vacinadas contra a Covid-19 e descartou as vacinas como causa. Ele também afirmou que não há motivo para pânico e que muitas das crianças afetadas já estão curadas. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.